cidade pequena, um pedacinho de terra, onde a existência é feliz, tem sua faina serena, do alto da verde serra, trabalha pelo país, no alto da verde serra, trabalha pelo país, na velhice ou mocidade, seja sorte bom ou má, amemos esta cidade, honremos nossa Poá, amemos esta cidade, honremos nossa Poá. Bom, é isso aí. Boa noite a todos. Vamos aqui iniciar mais uma audiência pública referente à Lei Paulo Gustavo. Agradecer aí todos os internautas que estão acompanhando, agradecer aqui todos os presentes, cumprimentar meu amigo querido Geraldinho, aqui presente, na qual cumprimento todos os amigos aqui presentes no plenário, tá? Fazer a leitura dos papéis. Câmara do Município de Poá, Estado de São Paulo, comunicado. A Comissão Permanente de Cultura e Turismo da Câmara Municipal de Poá comunica a realização de audiência pública da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Lei Paulo Gustavo. O evento ocorrerá no dia 8 de maio de 2024, às 18h30, com transmissão online e via Facebook através do link ou, alternativamente, através do canal do YouTube Câmara Poá SP. A população poderá enviar dúvidas e sugestões por meio do endereço eletrônico comissões@camarapoa.sp.gov.br, com identificação do nome completo, CPF e número de telefone para contato, identificando o assunto como Fiscalização Lei Paulo Gustavo. Os e-mails serão aceitos a partir do dia 2/5/2024 até o dia de hoje, 8/5/2024. Luiz Eduardo Oliveira Alves, eu, presidente da Comissão de Cultura e Turismo. Agradecer aqui a presença do Diogo Dantas, representando aqui, o nosso diretor de cultura, representando a Secretaria de Cultura, e quem está à frente aqui dos trabalhos da Lei Paulo Gustavo, representando o município. E aí, Diogo, eu vou fazer a leitura aqui já de dois questionamentos feitos aqui por dois munícipes. Aí eu vou, em seguida, abrir para que Vossa Excelência faça uma explanação sobre a Lei Paulo Gustavo, para que a gente consiga hoje, de uma forma dinâmica e objetiva, esclarecer todas essas dúvidas e, quem sabe, sair daqui, né, com um feedback positivo aqui, que todo mundo saia contente. Esse é o nosso intuito. Quer falar alguma coisa? Posso iniciar aqui? Então vamos lá. Estou sem óculos, gente. Desculpa aí, viu, se eu dar uma travada aqui, mas vamos lá. Boa tarde. A mensagem aqui é do munícipe Felipe Ferreira Lima. Boa tarde. O edital apresentou diversos erros de escrita, não seguiu as indicações dos artistas, o que a lei prevê e obriga. E mesmo quando foram apontadas as falhas, as poucas correções feitas foram publicadas após o prazo final da inscrição. Até mesmo a publicação da prorrogação aconteceu após o encerramento das inscrições em publicação extra no Diário Oficial. Além disso, o prazo do próprio edital para pagamento já foi extrapolado e nem mesmo foi publicada a decisão final ou uma lista prévia dos aprovados ou não para o prazo de recursos. Diante disso, qual a providência a ser tomada para a regularização da situação devido ao pagamento dos artistas? Cito ainda que, por vezes, tentamos contato com a secretaria pessoalmente e por telefone e não houve atendimento, bem como faço parte da comissão de acompanhamento da LPG
e fomos, por vezes, ignorados pelo secretário e pelos funcionários da secretaria. E quando recebíamos algumas respostas, eram curtas, e nas poucas vezes que haviam retornos, eram curtos, e às vezes grosseiros, dando a entender que seria exagero dos artistas a preocupação e que os apontamentos feitos não seriam esses. Felipe Lima, aí ele se identificou aqui, telefone, grato, e eu queria passar a palavra para o Diogo, para ele fazer uma explanação referente à fala aqui do Felipe. Eu não sei se o Felipe está aí, se ele chegou, mas provavelmente venha. E eu tenho uma outra aqui também, bem curtinha, do Johnny Mendes. Então eu já leio logo as duas, você... Tá? E depois a gente faz a dinâmica aqui. Vamos lá. O outro é o seguinte, o Johnny Mendes de Araújo. Olá, com essa negligência da Prefeitura em relação à Lei Paulo Gustavo, não é possível a abertura de SEI sobre o tema ingresso na Justiça por parte dos vereadores dessa comissão ou Fórum de Cultura, com pedido de liminar para que seja realizado o processo faltante pagamentos dos artistas. Entrada com denúncia no Ministério Público em desfavor do Executivo, seja a prefeita e os secretários referente ao assunto. Aqui eu posso responder, eu acho que o Johnny, ele, como cidadão, ele pode sim ficar tranquilo para que ele faça essa denúncia no Ministério Público, e essa denúncia chegando aqui na casa, o plenário é soberano e vai decidir sobre a abertura de SEI ou não. Mas aí, se você puder, Diogo, falar sobre esse questionamento aqui do Felipe, é importante para que seja esclarecido. Eu acho interessante, gente, a gente ouvir primeiro o Diogo falar tudo que ele sabe muito bem quais são as indignações de vocês, mas eu sei que todos vão colocar aqui. Mas é importante ele fazer essa explanação completa para que para a gente perceber se essas dúvidas que vocês estão e essa indignação que não é de hoje, que vocês estão sempre apontando, cobrando, e justo, porque isso é a democracia, de repente pode ser contemplado aqui com a fala dele. Eu passo a palavra aqui para o Diogo e cumprimento aqui, agradeço a presença da minha amiga Dolores Baiana aí. Fica à vontade, Diogo. Boa noite a todos, boa noite a todos presentes aqui. Fico feliz de ver essa movimentação de todos vocês. Eu acredito que esse é o momento da gente poder sanar algumas dúvidas e entender o lado da secretaria, como as coisas se deram, e também acredito que a parte de vocês já tenham bastante conhecimento sobre as indignações, a tudo aquilo que vocês apontaram. Chegou aos meus ouvidos algumas situações diretamente por alguns de vocês, e outras vieram através de mensagens, enfim. Bom, primeiramente, quanto à fala do Felipe, alguns dos erros que foram apontados nos editais, que na verdade não são erros, a gente chegou a se reunir algumas vezes, a gente identificou que existiam alguns erros ortográficos, mas eu acredito que não prejudica o entendimento do edital em si. Eu acredito que seja mais uma falha de texto, de gramatical, do que algo que pudesse prejudicar o entendimento como um todo. No que diz respeito aos apontamentos que foram feitos pelo próprio comitê, nós conversamos, nos debruçamos sobre os editais, entendemos que alguns tópicos estavam dúbios, com dupla interpretação, ou que poderiam ser melhorados para que pudesse ter uma interpretação melhor para aqueles fazedores de cultura que tivessem acesso ao edital, pudessem entender melhor o que estava ali posto. Essas correções foram feitas também. Entendo que não foi feita num tempo que eles desejavam, mas acabou sendo posta também, e lá está. Nem todos os apontamentos foram colocados, porque o entendimento é que a comissão, o comitê em si, ele pode fazer as indicações, mas não dar conta do edital. Não caberia ao comitê e nem aos artistas interferir diretamente no texto, né, na letra do que estava posto, uma vez que isso poderia impugnar até a própria participação deles. Então, foi entendido isso, foi estabelecido, e a gente acabou fazendo os apontamentos. No que diz respeito à procura, a secretaria esteve de portas abertas, e eu consigo vislumbrar e identificar algumas pessoas que aqui estão, que foram até a secretaria
presencialmente e lá foram atendidos. O próprio edital ele estabelecia que os canais de contato, os canais de comunicação seriam presencialmente na sede da secretaria, situada na Avenida Antônio Massa 331, ali no Teatro Municipal, ou por e-mail ou por telefone. As pessoas que foram até a secretaria, elas foram atendidas. Algumas pessoas ligaram, mas talvez não tenham tido a oportunidade de falar comigo ou qualquer outra pessoa que pudesse sanar algumas dúvidas. Mas, de qualquer forma, deixando claro que o meu telefone particular não era um canal de tirar dúvidas do edital, uma vez que lá não estava posto. E, inclusive, isso foi passado para alguns colegas de que não seria justo o meu telefone particular estar à disposição de algumas pessoas, ao passo que outras pessoas não teriam esse contato. Então, para tentar trazer um pouco de equidade do modo como as coisas estavam sendo tratadas, a gente deixou apenas o telefone da secretaria e o atendimento presencial para sanar as dúvidas. Tá? Todos que foram até lá foram atendidos, se lá eu estivesse. Alguns acabaram tendo que ir mais de uma vez, mas foram atendidos, inclusive, para sanar dúvidas ou para que eu pudesse dar algumas orientações de como poderiam ser feitos os próprios projetos, como que eles poderiam preencher o formulário de inscrição, etc. A gente tratou e lidou com muitos artistas nesse período e, bom, eu não entendo o porquê da fala de dizer que a gente foi grosseiro, ou, enfim, mas isso é uma questão muito pessoal também, e cada um entende uma frase ou uma palavra da forma como está no seu estado de espírito também, né? Então, entendendo isso, o que diz respeito às perguntas que foram postas pelo munícipe, eu acredito que seja isso. O canal estava aberto, nós estávamos atendendo presencialmente, os apontamentos que foram feitos pelo comitê, nós fizemos dentro do que a gente entendeu que era cabível, nós fizemos as alterações também. Tá. Tá, ô Diogo, respondido aí a questão, respondido o Felipe e o Johnny, eu deixei claro que tem que ser feitas as denúncias, essa Casa de Leis vai receber e tomar providências. Eu queria que Vossa Excelência, para que a gente iniciasse da forma que a gente planejou aqui, que você possa explicar detalhadamente tudo o que foi feito e, Vossa Excelência, sabendo das dúvidas que eles têm, que Vossa Excelência explane de forma agora categórica o que é que falta, o que tem lá de correto, o que tem de errado, o que falta para que a gente consiga contemplar aí os artistas. E aí já vai servir como minha pergunta essa daí, para que você explane tranquilamente o tanto de tempo que Vossa Excelência quiser, porque ele é o interesse de todos nós ouvirmos, para que eu possa passar palavras aqui para os representantes aqui da cultura, né? E siga em frente, vai lá. Tá, ok. Já vou abrir a palavra para todos aí, tá? Bom, eu acredito que alguns que aqui estão presentes têm conhecimento um pouco de como que a lei ela foi criada, como ela foi posta. Todos aqui participaram de alguma forma, direta ou indiretamente. Alguns de forma mais intensa, outros nem tanto, mas eu acredito que todos sabem como que o município de Poá chegou na elaboração desses editais e tudo aquilo que a gente visou contemplar. Tá? Primeiramente, o pessoal precisa entender que uma parte da verba ela foi destinada para a operacionalização. Assim é o termo que o governo federal estabeleceu dentro do edital. Dentro dessa operacionalização, a gente optou por pegar parte da verba para contratar os pareceristas, que nada mais é do que as pessoas técnicas capacitadas, dentro das suas linguagens, que vão avaliar os projetos que foram inscritos. Ponto. Dito isso, nós abrimos um edital no ano passado, para que pudesse ser feita a inscrição desses pareceristas, eles pudessem ficar numa lista de inscritos. Por que isso? A Lei 8666, que era a antiga lei que regia os contratos de compras e licitação, ela dava essa possibilidade para pessoas que possuem expertise e capacidade técnica de assessoria, que elas possam ser contratadas por inexigibilidade. A inexigibilidade é o seguinte: eu não preciso abrir licitação. Eu posso fazer um cadastro e contratar aquelas pessoas, desde que eu faça um edital antes, previamente. Quando nós elaboramos o edital, que ia cadastrar esses pareceristas, na ocasião, eu
fiz seguindo um modelo que estava sendo utilizado pelo próprio governo federal, que ele pôs, e diversos municípios também que estavam ali fazendo. E eu optei por colocar a Lei 14.133, que é a nova lei de licitação. Por quê? As duas leis estavam atuando juntas, só que cabia ao município decidir em qual lei ele iria trabalhar. Quando eu passei o edital para análise do jurídico, porque o jurídico sempre vai dar um parecer para a gente, apontando se está ok ou não, eles pediram para alterar, porque o nosso município ainda estava atuando pela 8666, a lei de 93. E assim eu fiz. Quando eu alterei essa lei para 8666, eu não me atentei numa questão, eu acredito que nem o jurídico, que ninguém tenha se atentado, que em janeiro desse ano a lei iria mudar. Então não é mais a lei 8666. Agora a lei que rege esses contratos é a 14.133. Qual foi o primeiro impasse nisso tudo? Como que eu abro um edital com uma lei, crio um cadastro com uma lei, e depois eu vou contratar com outra lei? Então isso foi um impasse que a gente precisou se debruçar para poder decidir. E como é uma lei nova, é uma questão ainda que o entendimento, por mais que você tenha profissionais capacitados e procuradores do município, mas também é necessário que haja um entendimento mais profundo sobre a lei, porque existe uma divergência de magistratura, né? Alguns entendem de uma forma, outros entendem de outra, e não quer dizer que um está certo ou está errado, mas ainda existe um certo receio de como que vai se proceder sobre. E a gente está falando de dinheiro público e de poder público. Então, não, na verdade, a maioria das cidades estavam utilizando pela lei nova já. Só que o município de Poá ainda estava atuando pela 8666. E o que era orientado pelo próprio governo federal era que o município que está atuando pela 8666 continuasse fazendo a 8666. E que os municípios que estavam na nova lei, que eles pudessem... Você não pode trabalhar com as duas. Então, como o Poá já estava fazendo diversos contratos e todos eles já estavam na 8666, a orientação do jurídico foi que a gente mantivesse a 866. Entende? Essa foi a questão, porque qualquer outro contrato que estava sendo realizado, celebrado pelo poder público, pelo executivo, era através da 8666. Então não poderia mudar isso naquele momento. Entende? Então a orientação do jurídico foi essa. E assim eu fiz. Só que quando virou o ano e eu precisei contratar os pareceristas, eu me deparei com essa situação. Como que eu contrato? Como é que eu abro um edital numa lei e agora eu vou contratar em outra? Essa é a questão que travou muitas das situações. E o fato dos pareceristas não terem sido contratados ainda por conta desse problema que a gente teve com a mudança da lei, acabou atrasando, e é por isso que os artistas ainda não foram contemplados. Essa situação nós estamos solucionando, uma vez que nós já tivemos um parecer do jurídico, o jurídico já deu um posicionamento para a gente, tá? Então nós já temos a solução, e agora o que está sendo feito eu preciso alterar alguns documentos que estavam postos com dotações do ano passado, porque agora nós entramos num novo ano, uma vez que os atrasos acabaram virando e eu precisei colocar todas as dotações como fonte 95, que é a fonte de suplementação do ano anterior, né? Na verdade, não entra nem como restos a pagar, mas é uma fonte que suplementa o orçamento do ano anterior para que ele possa ser inserido no orçamento desse ano. Vocês aqui nessa casa já devem ter votado o orçamento do ano vigente e, em algum dos casos, a gente sempre entra com a lei, com a fonte 95. Mas a situação foi essa. Então, o primeiro problema era eu precisava sanar essa situação de ter aberto um edital com uma lei, identificar que a lei mudou, isso é algo que travou, e depois, como virou o ano por conta dessa demanda, eu preciso fazer atualização orçamentária através colocando os recursos que vai contratar os pareceristas como uma fonte 95 e não como uma fonte 5. Assim, para mim parece ser mais simples porque eu estou lidando com isso todos os dias. Talvez, do modo como eu falo, seja um pouco mais complexo porque são termos técnicos. Mas assim,
ao contrário do que muitas pessoas pensam ou que estão acabando divulgando, não é má vontade, ninguém está querendo prejudicar a cultura do município, muito pelo contrário, a gente está aqui para trabalhar em prol deles, né? Eu costumo dizer que, da mesma forma que a Secretaria de Saúde ela está lá para dar condições ao médico para atender a população, a Secretaria de Cultura também ela está para dar condição ao artista levar a sua arte para a população. Então, em momento algum, a gente está agindo de má fé, igual chegaram a falar assim, mas não é o fulano de tal que está querendo travar isso, não é a pessoa que está querendo brigar com a gente por causa disso, aquilo, não. Gente, vocês precisam entender que não existe nada de caráter pessoal dentro do poder público. Nós somos éticos, responsáveis, a gente tem a fé pública, inclusive, para isso, e a gente não vai agir de forma a desagradar um ou outro porque gosta de A ou desgosta do B. Enfim, o que aconteceu foi somente isso. Então, nós estamos sanando essas questões técnicas, tá? Muitas dessas questões fogem da minha alçada, fogem do meu entendimento, inclusive, algumas das questões que eu estou levando aqui para vocês são questões que eu acabei entendendo, conversando com as outras pastas, as pastas meias. Para o pessoal que não sabe, existem pastas que têm contato direto com a população e as pastas meios que estão lá para ajudar a gente, como a Secretaria de Assuntos Jurídicos, a Secretaria da Fazenda, etc. Então, eles nos deram as orientações e agora cabe a nós, a Secretaria de Cultura, com o corpo técnico, fazer as alterações, levar para eles, eles dão um parecer positivo e a gente consegue tocar. Prazo. Qual o prazo? Gente, se eu conseguir fazer isso amanhã mesmo eu contrato os pareceristas. Mas, infelizmente, pela quantidade de pareceristas e por conta de algumas situações que a gente tem, porque a Secretaria também tem suas demandas, e a gente também tem várias outras demandas, porque a gente cria demanda, né? E algumas coisas acabam vindo, eu acredito que eu não consigo fazer isso de um dia para o outro. Mas eu creio que, num prazo de 15 dias, eu já tenha contratado esses pareceristas, que eles possam analisar esses projetos que foram inscritos. Dentro do edital está posto que em 10 dias os pareceristas devem dar o parecer, atribuindo notas e a classificação, para que depois possa ser divulgado, dando a transparência para que todos possam ter conhecimento de aqueles que foram classificados, de como foram classificados, daqueles que vão ser contemplados. E aí depois eu dependo da Secretaria da Fazenda fazer os pagamentos, mas eu acredito que conversando com o Sérgio e explicando para ele a necessidade, a urgência, a demanda, ele consiga também dar uma celeridade nisso. Então, eu acredito que, assim... 15 dias você acha que vai embora? Eu acredito que, assim, até um artista estar com um recurso em mãos, eu acredito que é um prazo de 30 dias. Tá? 15... Até o artista ser contemplado, você exato, fala com recurso em mãos. A sua parte você garante em fazer em 15 dias? Em 15 dias. Okay. Em 15 dias. A minha parte, hoje, ela cabe aqui. Eu preciso fazer algumas adequações na documentação, né, por conta dessas alterações de dotação que veio do outro ano para esse ano. Tá? Preciso fazer algumas correções também e mandar para a contratação. E depois os pareceristas vão avaliar os projetos em 10 dias e depois a Secretaria de Fazenda tem mais uma semana, 10 dias, a gente pode tentar alinhar com eles, explicar para eles a demanda, a urgência, eles conseguem, de repente, colocar isso dentro do planejamento deles de pagamento. Ok. Tá certo o jogo. Gente, agora eu quero passar a palavra aqui para os representantes, tanto do Conselho, como também do Fórum e do Comitê de Cultura. Vou passar agora a palavra para a Gisele Magalhães, a Gi, que está aqui, para que ela faça o uso lá do microfone. Gi, cadê a Gi? A Lífia. Aí você fica à vontade, só se identifique e fique à vontade para fazer sua pergunta, seu questionamento. O microfone é seu. E depois o Delcimar, tá? E depois, quem quiser falar também, só levantar a mão aí e poder falar lá, tá ok? Tá bom. Olha eles aí, ó. Beleza? Fica à vontade, Gi. Boa noite. Já tá ligado, tá ligado. Okay. Fica à vontade. Eu me chamo Gisele Magalhães, sou conselheira de cultura em Poá. É o meu 4º ano no Conselho. Ressalto que estamos sem reuniões ordinárias desde dezembro do ano passado. Muitas das coisas aqui poderia ter passado pelo Conselho para não chegar no caos que está aqui. Como representante da sociedade civil, preciso falar que, diferente do que o Diogo explanou, houve, sim, trabalhadores de cultura que nos procuraram. Quem está aqui no fórum sabe que esses questionamentos foram no fórum,
me procuraram no privado para falar da falta de diálogo com a secretaria, que, por vezes, passaram na secretaria e não conseguiram conversa, porque você estava em reunião, quem estava na portaria não sabia falar sobre a LPG. Infelizmente, em Poá, o Diogo é a única pessoa, e acredito que seja uma das poucas cidades onde só tem uma pessoa para fazer todo esse entendimento da Lei Paulo Gustavo. Isso nos prejudica e muito, muito mesmo. Então, houveram mais pessoas que questionaram isso, que falaram que não conseguiram acesso, que não conseguiram resposta, que foram deixados para depois, que ficaram lá esperando. Eu mesmo fui durante umas 2 vezes, fiquei esperando, não consegui falar com você. O comitê, do qual também faço parte, junto com o Felipe, tem sido, sim, ignorado. As coisas não foram no nosso tempo, concordo, mas não foram no tempo de abertura das inscrições, o que eu vejo como uma grande falha. Tá? Além disso, e mais uma vez representando aqui os trabalhadores da cultura de Poá, eu peço celeridade, eu peço transparência. Os editais foram burocráticos, muitas pessoas, e eu estou ressaltando para que esses erros não voltem a ocorrer, muitas pessoas não puderam se inscrever, dado as burocracias. A gente precisa, o quanto antes, da lista publicada de quem teve suas inscrições deferidas. Os editais, a própria secretaria não respeitou os prazos que eles mesmos criaram. Então, isso é muito, muito preocupante. Eu sempre falo que a hora da cultura é agora, o momento é já. Nós temos visto nas cidades vizinhas a Lei Paulo Gustavo acontecendo. Os nossos munícipes estão sendo premiados com ações culturais, e os trabalhadores de Poá amargam sem receber esse dinheiro que está na conta da prefeitura desde a metade do ano passado. Isso é vergonhoso. E aí, sim, eu coloco como descaso, muitas vezes, e até aqui, fico feliz com a presença da Patrícia, mas olha essa Casa de Leis. Cadê os vereadores que deveriam, sim, fiscalizar a secretaria para que não ocorresse esse caos que está acontecendo? Cadê? Porque a gente fica sozinhos. Todas, e é a única cidade que isso aconteceu, todas as audiências públicas na cidade de Poá foram chamadas pelo Edinho a partir de provocação deste fórum. Teve as outras audiências oitivas que a secretaria apresentou aqui em uma audiência pública chamada também pelo vereador Edinho. Gente, até onde eu sei, eu estou em grupos nacionais, isso só aconteceu em Poá. Foi motivo até de, como que eu vou dizer, de outras cidades falaram, ou você faz secretário, ou a gente vai chamar a Câmara, porque isso é vergonhoso. E, mais uma vez, ressalto aqui a não presença do... É o 4º secretário de Cultura? Isso, acho que é o 4º secretário de Cultura. E ele não está aqui. Por que ele não está aqui? É isso. Bom, isso aí... Quer falar, Diogo? Quer falar em cima do comentário? Vou chamar aqui agora o Delcimar para fazer uso da palavra. E depois, gente, organizadamente, levantou a mão, fica à vontade, só vir aqui, se identificar e fazer o questionamento aí. Fica à vontade, Delcimar, tá ligado? Boa noite a todos. Bom, em primeiro lugar, agradecer, né, a Câmara, a presença do vereador Edinho, por fazer essa audiência pública. Era uma demanda nossa já há muito tempo, né, porque, infelizmente, a gente não... Chegou um dado momento que a gente não conseguia mais informações. E aí acontece aquilo que de pior pode acontecer na administração pública, que são as informações desencontradas, né? Então, uma pessoa fala isso, outra pessoa fala aquilo, e nada de público, de oficial, a gente teve desde o dia 25 de janeiro, que foi realizada a última reunião do comitê
de acompanhamento da Lei Paulo Gustavo aqui em Poá. Comitê este do qual eu faço parte, Gisele faz parte, Diogo faz parte, não sei se tem mais alguém aqui, se tiver, levanta a mão. E também os representantes do Executivo, Secretaria de Assuntos Jurídicos, Secretaria da Fazenda, né? Secretaria da Administração, se não me falha a memória, né? Por que eu estou ressaltando esse pequeno histórico? Porque, notem, tudo que foi trazido hoje, finalmente, né, como uma prestação de contas do que não está acontecendo com a Lei Paulo Gustavo, né, poderia ter sido discutido e sanado pelo comitê ao qual foi instituído via portaria, né, pelo secretário de Cultura e também com o aval da prefeita municipal. Ou seja, a gente cria canais, cria formas, cria possibilidades de diálogo entre o setor público e a sociedade civil, e esses canais não são utilizados na sua integridade. Então, isso é um problema muito sério, dado principalmente que, para quem não sabe, a Secretaria de Cultura ela não tem equipe suficientemente, né, em quantidade mesmo, em número, para dar conta das demandas que foram trazidas, inclusive, pelo diretor de cultura. São muitas as demandas, né? E não é o objeto da audiência pública aqui, mas eu, pelo histórico, né, de atuação na cultura na cidade, eu posso dizer categoricamente que este é o principal gargalo da cultura em Poá. Enquanto não houverem gestores capazes de entender que a cultura precisa, sim, de técnicos, pessoas profissionais capacitadas para atuar, as demandas vão sempre se acumular, né? Então, e agora virou uma bola de neve, porque nós temos a Política Nacional Aldir Blanc, que o prazo para o envio do plano de aplicação dos recursos termina agora no dia 31 de maio, e a gente ainda não teve nenhuma consulta pública, nenhuma oitiva, nenhuma possibilidade de discussão aonde vão ser aplicados esses recursos. E precisava trazer esse preâmbulo, por quê? Para a gente entender que o problema é sim na Paulo Gustavo, mas afeta também outras áreas, outras políticas públicas, né? Então a gente está com um problema crônico na Secretaria de Cultura que não é de hoje e que precisa ser solucionado. E uma coisa muito importante que sempre, quando a gente aponta essa questão, sempre falam, mas a prefeitura não tem orçamento para aplicar, para contratar profissionais. Ora, a própria Lei Paulo Gustavo, já, no âmbito federal, já dispunha que você poderia contratar profissionais para fazer não somente a operacionalização, mas a gestão do processo, cabendo apenas à Secretaria de Cultura dar o aval e fazer os apontamentos necessários naquilo que lhe compete. Ou seja, essa desculpa de que não tem orçamento para Paulo Gustavo não se aplica. Não se aplica. Sobre a questão da lei de licitações, mais uma vez, né, o comitê, uma vez tivesse sido consultado lá atrás, com certeza daria o seu parecer favorável para que fosse aplicado a lei nova. Aliás, isso já consta da minuta do próprio Ministério da Cultura, de que as contratações dos pareceristas deveriam ser feitas pela lei nova de licitação. Mas aqui em Poá, o jurídico da casa entende diferente.
Eu estive aqui, vereador, na audiência pública da LDO, né, que foi acho que umas 2 ou 3 semanas atrás, e fiz esse questionamento pessoalmente ao secretário da Fazenda. Por um acaso vocês utilizaram a lei de licitações antiga até quando? Ele falou, até o último dia em que a gente podia utilizar do ponto de vista legal, ou seja, 31 de dezembro de 2023. Por isso que deu esse problema. Agora, a lei nova não é de 2023. Salvo engano, ela é de 2021. De 2021, a nova lei de licitações, podem pesquisar aí. Ou seja, o município não teve condição de se preparar de 2021 a agora para começar a aplicar somente agora a nova lei de licitações? Me desculpa. 2021, ó, o vereador acabou de confirmar. Então, o município não teve condição de se preparar, de se capacitar. Tudo bem, teve pandemia e tal, mas ainda assim é um tempo considerável, né, vereador? Então, mais uma vez, mostra o quanto essa gestão tem essas falhas crônicas, não só na cultura. E falta aos gestores, falta ao jurídico conversar mais com quem entende. Quem entende, afinal de contas, se não o próprio setor cultural, que participa de reuniões, que vai a conferências, que estuda as leis da cultura para poder trazer as informações para o município. É claro que o jurídico não vai entender porque as demandas são diversas do município, mas se ele se abre às discussões, se ele participasse do comitê da Lei Paulo Gustavo, seria muito mais fácil e com certeza esses problemas não aconteceriam. Agora, só para encerrar, vereador, da minha parte, uma questão ainda não foi tratada aqui pelo diretor de cultura, e eu gostaria de ouvir enquanto está aqui presente, que trata-se da portaria, que saiu depois do prazo de inscrição, no primeiro prazo de inscrição, aliás, do segundo, né, porque o primeiro prazo foi prorrogado, depois do segundo prazo de inscrição. Portaria essa que, só para vocês relembrarem, quem se inscreveu na Paulo Gustavo, vai relembrar que os membros da ficha técnica, ou seja, todas as pessoas que participam dos projetos da Lei Paulo Gustavo, precisavam apresentar comprovantes de residência e foi estipulado um percentual, né, salvo engano, de mínimo de 60% de pessoas residentes em Poá, o que é considerado. Isso, inclusive, foi sugestão do próprio comitê. O problema foi quando ele foi publicado, após terminar o prazo. E aí você cria, vereador, uma situação de desigualdade entre aqueles que se inscreveram no prazo, com as regras antigas, e os que se inscreveram na segunda parte, ou seja, no novo prazo, com as novas regras. Você cria um problema de competitividade entre os candidatos. E o comitê apontou isso, e o comitê foi ignorado. E aí eu, pessoalmente, uma vez que não fui considerado e outras pessoas, eu mandei um e-mail para a Secretaria da Cultura pedindo a impugnação dos editais. Porque o que se percebia era que os editais começaram a ficar totalmente errôneos. Com os problemas de prazo, você tinha edital que falava um prazo, no site falava outro. No formulário falava um outro. Mas o problema mais grave que eu entendo foi esse, da criação de uma situação de competitividade desleal entre os candidatos. Apresentei isso por e-mail, afinal de contas, o edital previa que qualquer pessoa poderia apresentar um pedido de impugnação via e-mail da Secretaria da Cultura. Não recebi nenhum posicionamento. Se
se seria aceito o pedido de impugnação ou não. Então, me desculpa, diretor, mas o canal que o senhor disse da Secretaria de Cultura, o pessoal e o por e-mail, que eu concordo, o seu pessoal não, mas a presença, melhor dizendo, né? Estar presente na Secretaria de Cultura para sanar as dúvidas ou enviá-las por e-mail institucional, este não funcionou. Era isso. E eu queria ouvir em relação a essa questão de como que vai se resolver esse problema das portarias. Obrigado. Diogo, fica à vontade. Gente, só fazer um registro, agradecer a presença aqui da nossa presidente da Câmara, Patrícia. Fica à vontade de fazer dar uma boa noite, pessoal, e a gente passa para o Diogo fazer as considerações aí. E, não, para o Diogo responder o Delcimar. Boa noite, pessoal. Obrigado. Vai lá, Diogo. Arrebenta aí. Acho que essa questão que o Delcimar colocou, ela é pertinente. De fato, a gente identificou algumas dessas falhas, inclusive o próprio comitê identificou a falha que existia até então dos prazos dentro do edital. Acredito que nós nos debruçamos sobre isso e eu acabei comentando qual foi a razão do primeiro edital ter saído com as datas erradas, né? Visto que eu já vinha elaborando eles, mas depois, quando ele passou pelo departamento de jurídico, acabou ficando mais tempo do que o previsto para a análise deles. Eu acabei não me atentando no ato da publicação do edital em alterar as datas e os prazos. Naquilo que foi feito e posto na portaria, aquela que também foi uma sugestão do comitê e que nós acatamos, assim como eu disse anteriormente, nem tudo que foi posto pelo comitê a gente acatou, mas a gente tentou dar um equilíbrio para todas as informações, todos os apontamentos que foram postos naquele momento. Eu preciso dar uma olhada na portaria com mais calma e entender como que a linha do tempo se fez, visto que já deve ter uns 2 meses ou 3 meses essa questão, para poder elucidar melhor essa questão. Mas, de pronto, agora, eu não vou conseguir trazer para você, de fato, qual foi o timing de como se deu e por que isso deu fora do prazo. O que eu sei é que, algumas vezes, a gente elabora o texto, mas por uma questão ou outra pode demorar 1 ou 2 dias para uma assinatura e depois ela tem que subir para outros departamentos para depois autorizarem as publicações das portarias. Visto que tudo foi feito com um prazo muito apertado, eu acredito que isso pode ter sido um dos problemas. Infelizmente, não vou aqui usar a desculpa, a muleta de que nós não temos o efetivo, porque a gente acaba sendo repetitivo, uma vez que foi posto também que já existiam recursos da própria lei para a questão da operacionalização, mas, infelizmente, algumas coisas acabaram sendo todas ficando à moda brasileira, tudo em cima da hora, tudo no último dia, e a gente sabe contar com as coisas no último dia. Alguns de vocês, acredito que devam ter feito a inscrição do edital no último dia, sabem dos riscos, né, que acontece. Eu acredito que essa portaria ela pode ter tido esse delay em relação às questões que foram apontadas pelo Delcimar por conta disso. Às vezes eu escrevo o texto, escrevo a portaria, eu preciso de uma assinatura do secretário, que por vezes ele não pode estar na secretaria, e pode acontecer dele estar externo em outras situações. Quando eu consigo uma assinatura, ela tem que subir depois para outros departamentos, para depois ser aprovado pelo secretário de governo, para depois o secretário de governo, dando aprovação, ele acaba sendo publicado, né? Então, eu acredito que deva ter sido isso, mas eu preciso me recordar de fato e entender melhor para poder ser exato e categórico para poder passar essa informação para você. Eu me comprometo aqui a poder fazer isso depois e mandar uma nota para vocês referente a essas questões. E se tiver alguma questão que a gente possa sanar, e o próprio edital ele diz isso, que casos omissos poderão ser sanados através de portaria emitida pela secretaria, a gente emite a portaria e sana esses vícios que possam ter prejudicado alguns dos colegas trabalhadores de cultura.
Satisfeito? Dele, então não está, né? Não, né? Então tá bom. Bom, gente, eu vou chamar aqui para fazer uso da palavra agora a nossa querida amiga Dolores Baiana. Por favor, use aqui o microfone, tá? Quebra tudo. Tô brincando, gente. Oi, pessoal. Primeiramente, eu já vou antecipando aqui até um pedido de desculpas, porque acabei de fazer um teste, eu estou com dengue, tá? Tá ruim mesmo. Aí tomei uma dipirona para vir até aqui, para acompanhar, mas eu percebi que estamos muito bem representados por todos, né, e todas, não só da parte do setor da cultura, como também o Edinho, a Patrícia, como a Gisele bate na mesma tecla, né? Seria interessante que outros parlamentares comparecessem, até outros setores públicos, se não for para tirar proveito, que seja pelo menos para aprender, porque é isso que está precisando, na maioria das vezes, entre gestores ou legisladores, o que acaba me deixando um pouco indignada, porque, pela primeira vez, eu trabalho em Poá com cultura há quase 50 anos, ou seja, período no qual eu não gosto de ficar de costas para o povo, não. Não tá não. Oi? Tá não, tá de lado. Senta aqui, vai ficar mais tranquilo. Não, dá para ficar em pé ainda. De pirona ainda está fazendo efeito. Tá? E essa situação, dentre esses 50 anos que eu faço cultura aqui em Poá, não só enquanto artista, como produtora, como professora, que eu sou professora aposentada, mas é a primeira vez que eu me deparo com uma situação dessa, onde eu tenho, desde o início, participado das oitivas, eu tenho colaborado à medida do possível, né? Eu tenho apoiado muito, inclusive, a Gisele, o Marcos Del, porque eles são pessoas que, para mim, são referências nesse sentido, nesse setor, e em outros que diz respeito, né, a questões culturais. Agora, a minha indignação é como que um grupo de gestores, um administrador público, se elege por um cargo de uma tanta importância, que é o principal, para gerir uma cidade, para administrar uma cidade com todas as suas dificuldades que todos os lugares têm, as coisas não são fáceis, né? Como que nossos legisladores, no caso aqui, referindo especificamente Poá, e sabe que tem um que é da minha família, lamentavelmente, eu vivo puxando a orelha, eu puxo mesmo, como que não pode, como eu falei, pelo menos vir aqui para aprender. A gente não pode, eu sinceramente, gente, eu tenho 68 anos, mas eu teria vergonha de me dar um papel desse, de me submeter a um papel desse enquanto legislador, enquanto setor público, enquanto artista, enquanto produtora, assim como eu fui enquanto professora, onde eu passei, já falei, às vezes eu falo para a Gisele, graças a Deus eu deixei o meu nome. Então, eu lamento de todos esses anos, com todos os perrengues que Poá já teve, inclusive do que diz respeito às gestões elitistas, menos populares, não vou falar nome porque já está no céu, né? Ultimamente, acho que nem precisa, né? Não sei o que estou dizendo. Então, como que pode a gente chegar num ponto desse? Eu vou citar um exemplo, eu sei que muita gente não gosta. O Douglas Aspásio, para mim, nesse período de 50 anos, foi o melhor gestor de cultura que nós tivemos aqui em Poá. Eu não queria falar nome também, mas eu vou falar, porque foi 8 anos de convivência que eu tive com o prefeito anterior ao Jean. Foi o que deu toda uma autonomia, ele deu também
Eu tinha diálogo para que a gente debatesse. O Marco sabe, lembra, Marco? Nós fomos conselheiros na gestão Douglas. Tinha falha, a gente apontava muito. Porém, o Douglas nunca virou as costas para a gente, para não nos atender, nunca omitiu. Entendeu? Tinha defeitos? Tinha. Então, para poder encerrar, eu fico indignada. Eu confesso que eu fico até com vergonha de ver outros artistas que eu convivo, Mogi das Cruzes, Guararema, Suzano, Itacoaxetuba, cidades que, Ferraz, que outrora ficava para trás. Porque nós éramos as referências, vocês lembram disso? Marco lembra? Em tudo, Poá, e chegar no ponto desse, a que ponto? Com tantas pessoas trabalhando, com todos os setores ocupados, sabe? A quem nós vamos atribuir? Se eu falar aquilo que eu não vou dizer que é supostamente, é convicção. O motivo de tudo isso, espero que, infelizmente, os outros prefeituráveis não estão aqui, só está ali o seu Geraldo, não é isso? Quem mais? Não está, porque a gente chegou a convidar, né, Gisele? Porque o nosso objetivo não é estar metendo a lenha nas pessoas, criticar sim, mas toda crítica nossa, tenha certeza que vem para melhorar. Foi com essa fez a vida toda, esse, todos esses aqui. Nós tentamos para poder melhorar, portanto, as críticas foram construtivas. Então, qual que é a propositura de tudo isso? Gente, cargos não se rifam. Cargos, como o Del falou, tem que ser técnico. Cargos de gestão, principalmente da nossa pasta aqui referida, tem que ser muito bem pensada. Sabe? Tem que buscar recursos, porque você sabe, além de que podemos perder esse recurso da Paulo Gustavo e da Lab, espero que não, que avance. Eu espero que realmente comece, daqui para frente, a prestar mais atenção nisso. Porque não é só esse recurso que a gente pede. Quantos e quantos recursos, Marco, que a gente pode pedir, que a gente não tem projeto de nada? O turismo, não sei o quê. Então, gente, eu não ia nem falar tudo isso, só ia falar, gente, estou passando mal, vou embora. Mas, dada a minha indignação, depois de tanta luta, e vocês aqui estão dando a cara, essa aqui dando as caras a tapa, crítica que eu já vi contra ela, porque ela fala demais. Não, ela falou essencial. Quem pega, quem veste, sabe, vai se dar bem, porque vai começar a entender as coisas. É só isso. Sabe? É atuar, é agir, é ter compromisso, é ter responsabilidade. É pensar no pessoal do povo. Prefeitura não é extensão do quintal da casa de prefeito nem de ninguém. O setor público é nosso. Nós apenas elegemos representantes para que administrasse aquilo que nos pertence, que são os recursos públicos, que são as políticas públicas. Sabe? É possível, sim, fazer uma Poá feliz. Aguardemos aí para as próximas, tá bom? Obrigada, gente. Desculpem. Tá? E é isso. Eu falei bastante. Gente, eu vou segurar o máximo que der, tá? Realmente, começa as dores nas costas. Eu tive uma reunião sobre a Rouanet hoje em casa. Era tanta dor nas costas, se eu não tomasse dipirona, eu não conseguia fazer a reunião. Dor nas costas, febre, tudo. Obrigada, gente, por nos representar. Obrigado, Dolores. Estimamos aí boas melhoras para a senhora, tá bom? Chamar aqui agora o nosso amigo artista, o Toninho Luna, fazer uso da palavra. Cadê o forrozão do Luna? Boa noite a todos, boa noite Edinho, boa noite Patrícia, boa noite diretor, público presente aí. Eu não vou estender muito, quero fazer só uma pergunta para o diretor. Na cidade de Poá, todo ano, vem uma verba do projeto da cultura. Essa verba, ela chega aproximadamente R$ 1 milhão para a Secretaria de Cultura.
eu gostaria que você passasse por isso aí que está presente, aonde esse dinheiro está, que ninguém sabe onde é que está. Vocês sabem onde anda esse dinheiro? Não. Então, é só isso que eu quero. Boa noite. Responde, Toninho Luna, por favor. Obrigado, seu Toninho. Obrigado pela pergunta. Bom, desde que nós assumimos a gestão em 2021, o município recebeu algumas verbas, recursos federais. E esses são os recursos que nós estamos aplicando, tanto na Aldir Blanc quanto na Lei Paulo Gustavo. Os demais recursos que são competentes à pasta, que, salvo engano, gira na ordem de 2.800.000, e chegou a ser 3.200.000, salvo engano, no primeiro ano, ele está reservado para as questões pertinentes já a compromissos que o município já tinha ao longo dos anos. Então, nós temos a folha salarial dos funcionários, que hoje nós temos... a gente tem a folha salarial que gira em torno de 1,5 milhão, e o restante do recurso que nós temos na pasta paga água, luz, telefone, internet, produtos de limpeza, gás de cozinha, etc. Eu acho que para esse ano a gente tem livre para trabalhar R$300 mil. Então, assim, eu entendo quando o senhor expõe que nós temos esse recurso, mas, como eu disse anteriormente, alguns desses recursos já estão empenhados para compromissos que já foram realizados ao longo dos anos em outras gestões, como a contratação dos servidores públicos, por exemplo, contratados, e para custear os equipamentos que nós temos. Tá, é isso. Espero ter respondido, senhor. Tem que se inscrever. Tá. Vou agradecer a presença do meu amigo Thomas aí presente. E agradecer também aqui a nossa diretora da Câmara, Carol, por ter também disponibilizado aí o plenário para a gente, junto com a presidente. Obrigado. Vou passar a palavra aqui para o nosso amigo Magno Oliveira. Por favor. E o próximo é o Cleiton Gonçalves. Ok? Representando também o Fórum de Cultura. Fica à vontade, Magno. Boa noite. Boa noite, Patrícia, boa noite, Edinho, Diogo e todos e todas que estão aqui. Eu vou fazer uma colocação aqui, mas eu também tenho uma pergunta sobre a questão lá do prazo dos 15 dias. Tá? O Delcimar falou, por exemplo, sobre a falta de funcionários, né, para dar conta do trabalho que é necessário na Secretaria de Cultura. Não está fora da discussão aqui. Porque a falta de funcionários, o fato de só ter o Diogo responsável pela Lei Paulo Gustavo, fez com que algumas problemáticas elas ocorressem, né? Como algumas pessoas serem atendidas, outras não. Eu, particularmente, fui atendido 2 vezes pelo Diogo, tive minhas dúvidas sanadas. Na última vez que estive lá, inclusive, foi uma reunião muito produtiva que foi informada no Fórum de Cultura, inclusive. Mas, a partir do momento que alguns colegas aqui, o Delcimar, a Gisele, fala que não foram atendidos, eu me coloco no lugar de vocês. E acho que é uma coisa para ser corrigida, porque nós temos Aldir Blanc por 5 anos. Então, assim, o problema é complicado. Sim, até dia 31 de maio. A solução tem que ser simples. Problema complicado, solução simples. Então, aqui é fiscalização da Paulo Gustavo. Tudo que foi apontado aqui tem que estar anotado ali, ó. Porque não pode se repetir nos próximos editais da Aldir Blanc. O que está acontecendo aqui não pode ficar aqui, não pode morrer aqui. Inclusive, tem mais coisas aqui. Os problemas que tiveram na Lei Paulo Gustavo, que já era para a gente ter recebido o valor de quem foi contemplado, né? Gera, por exemplo, desincentiva os artistas a participarem dos próximos editais. O Doni Santos está ali, está revoltado, né, porque ele entende que é muito burocrático, não acompanha o processo, e, de fato, ele foi burocrático e de fato, é dificultoso para nós artistas.
né? E como estou vendo ali a Lidiane tem uma frase, né, que a arte é remédio, né, para a alma, né? Né, e a cultura ela deveria ter mais importância do que é dada. E eu espero que a partir desse momento, essa importância que ela merece e que precisa, seja dado. Eu prefiro ser otimista. Eu acredito que as coisas mudarão a partir daqui. Até porque as coisas mudaram nos últimos anos, né? Até 10 anos atrás, nós não tínhamos Conselho de Cultura, que é uma luta de muitas décadas. Eu não era nascido e já tinha artista aqui na cidade defendendo a implantação do Conselho de Cultura. Tá? E tudo isso tem a ver com a Paulo Gustavo. Então, eu peço isso. Vamos tomar nota desses problemas, vamos solucionar para os próximos editais, que no caso é o Aldir Blanc. Aí 2 coisas. A primeira, inclusive se for dias corridos, daquela reunião que a gente fez no dia 8 de outubro, é um prazo que será cumprido. Tinha sido dado esse prazo de até o final do mês de maio, ser resolvida essa questão dos pareceristas, né? Salvo engano, dia 15 de maio tem reunião do Conselho, me confirma, se foi convocada, para justamente discutir 13, então 13 de maio tem reunião do Conselho de Cultura, para discutir Aldir Blanc. Então eu queria saber se o prazo é corridos ou úteis, o prazo que você deu aqui, referente à problemática dos pareceristas, 15 dias é úteis ou é corridos? E uma coisa que eu gostaria de propor aqui é que o povo que aqui está presente, aqui nós estamos em torno de 30, 40 pessoas, mas nós estamos representando aqui 103 mil moradores. Tá? Nós estamos aqui representando 103 mil moradores, que nós somos artistas, mas também nós somos moradores da cidade, para além de artistas, e estamos representando 103 mil que não puderam estar aqui. Talvez um dia, eu não estarei vivo, talvez um dia a gente possa ter uma democracia direta, que não é o caso ainda, né? Ainda estamos na representativa, como a Bá falou. Mas, enfim, então eu queria saber isso, e eu gostaria de propor que aqui, o povo que está aqui, decidisse pela data da audiência pública para tratar sobre Aldir Blanc, porque nós precisamos fazer uma audiência pública, como o Diogo sabe, até esse mês, né, para tratar sobre Aldir Blanc. Então, eu gostaria de propor que o povo aqui decidisse a data. Temos uma proposta de próxima semana, porque além da reunião tem que ter essa audiência pública. E a questão lá do prazo, por favor. Obrigado, Diogo. Obrigado, Edinho. Obrigado, Patrícia. Tá ok, Magno, obrigado. Os prazos são corridos, tá? Então tenho 15 dias corridos para poder estar sanando todas essas problemáticas e contratar os pareceristas. E o próprio edital do parecerista diz que eles têm 10 dias corridos para fazer a análise e apresentar para a gente a classificação dos inscritos. Tá? O que diz respeito à data para audiência pública, bom, nós vamos ter agora no dia 13 a reunião do Conselho. Eu acredito que a gente possa ela possa ser norteadora e a gente possa ter algum norte, se de fato ela ocorrer, porque a gente está tendo dificuldade de quórum nas últimas, mas nós obtendo o quórum e a reunião do Conselho aconteça, eu acredito que a gente possa definir algumas questões lá, e a audiência pública para definir sobre o PAAR, eu acredito que ela possa acontecer imediatamente após essa reunião do Conselho, que seja dia 15 ou dia 16. É óbvio que eu preciso também conversar com a presidente da casa, entender com a diretora se também essa casa de leis ela vai estar aberta e disposta para a gente, com 5 dias de antecedência. Tá? Mas, deixa eu dar uma olhada aqui no calendário. Eu acredito que a gente possa definir isso até se todos estiverem de acordo, porque eu creio que muitos do que aqui estão presentes hoje também estarão presentes na audiência pública que a gente vai discutir o PAAR. Então, se vocês estiverem de acordo, porque possa ser feita na quarta ou quinta-feira imediata após a reunião do Conselho, eu tenho acordo, mas eu dependo também... Perdão. Eu dependo também da agenda de vocês, né? Eu preciso que vocês estejam presentes, porque nós construiremos isso juntos. Eu preciso que vocês auxiliem a gente apontando as demandas, etc. Se todos estiverem de acordo, dia 16, a gente já pode estabelecer. Eu estou só confirmando com a diretora. Está disponível. Os 2 dias. Tá, quarta ou quinta? Quarta ou quinta? Tá. Mesmo horário, às 18h30. Pode ser?
Vamos colocar às 18, com início às 18h30, porque a gente marca às 18 e o pessoal chega às 18h30. Pode ser às 18 horas, então, no dia 16? Na quinta-feira. Quinta-feira. Quinta-feira Pode ser? seria melhor. Pode ser? Todos têm acordo? Beleza. Tá ótimo, então. Então, nós temos, então, audiência pública convocada. Senhor presidente, o senhor gostaria de convocar ou gostaria que partisse Eu da vou secretaria? fazer o pedido. O senhor pode convocar, então. Ok. Obrigado, Mas Diogo. Eu que agradeço, gente. Cleiton, com a palavra. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou Cleiton Gonçalves, gestor cultural. Eu falo aqui não como um dos representantes do fórum, mas como membro, porque eu entendo que nós temos grandes representantes do Fórum Permanente de Cultura da cidade, que é a Gisele e o Delcimar. Eu falo como gestor público e cidadão dessa cidade. Eu não quero ser repetitivo, porque eu me senti bastante contemplado com a fala do Delcimar, com a fala da Gisele e dos demais que passaram por aqui. E até porque nós estamos repetindo há décadas, né, todas essas problemáticas. Eu gostaria de fazer uma provocação para todos nós, né? A palavra que eu gostaria de colocar para a gente é a profissionalização, a institucionalização da cultura da cidade. Né? Essa profissionalização, ela passa pela profissionalização, reforçando inclusive o que o Delcimar falou, a profissionalização da gestão pública de cultura da nossa cidade, que também passa pela profissionalização de todo o setor público, inclusive os legisladores, o setor executivo, para que entenda com clareza e dê respostas imediatas até mesmo e urgentes para as nossas necessidades. Porque não é possível, inclusive, no século XXI, nós passarmos por tantas dificuldades, o que para mim não é, referenciando a você, eu gostaria muito que o secretário de Cultura estivesse aqui, Diogo, mas parece sabotagens do setor cultural na nossa cidade. É meio pesado, mas pode não ser intencional, mas providencial, mas é sabotagem, e eu gostaria muito que a gente refletisse sobre isso, porque eu não estou falando aqui somente com cidadãos, eu estou falando com pessoas que irão se candidatar, que irão se reeleger, e nós vamos continuar falando sobre isso, sobre todas essas problemáticas a partir de 2025 de novo, né, reivindicando os mesmos direitos culturais da cidadania cultural de nossos cidadãos e o direito de todos os artistas da nossa cidade de promover a cultura. O Estado também é aqui, gente. O Estado da cultura, o Estado brasileiro também é a nossa cidade. Então, eu gostaria muito de reivindicar que os gestores públicos, aqueles que vão se eleger para o próximo ano, que facilitasse um pouquinho mais para a cultura, porque nós necessitamos. Não é nem de que se faça algo, é de reparações antigas. Tá? Então, está essa provocação e eu quero reforçar. Nós temos pelo menos uns 8 prefeituráveis aqui, e nós temos somente o Geraldinho aqui com a gente. Gostaria de pontuar isso também. Nós sabemos que tem vereadores, candidatos a vereadores aqui também, e eu reforço, nós precisamos de reparação, institucionalização da cultura, tirar toda a questão de barganha que nós temos com os espaços públicos, com oportunidades. Eu gostaria de concluir fazendo a pergunta para o Diogo, que seria para o secretário. Tá? Como que está em relação às leis de uso do teatro, por exemplo? Que, né, por isso que eu pedi para o rapaz me deixar por último, porque eu iria fazer trazer algumas questões mais. São perguntas que eu, como gestor cultural, produtor cultural dessa cidade, sou empreendedor cultural também, criativo, e eu tenho dificuldade de utilizar os equipamentos. Quando achei que a lei viria e nos ampararia, a gente não tem essa lei de uso do teatro, e a gente nem sabe mais como que está sendo os processos. Eu tenho um álbum que se chama Semeadura, que hoje, graças a Deus, e a mobilização de alguns, o termo cultura gospel, cultura evangélica, está na pauta. Né? A cultura evangélica, eu sou cristão evangélico, tenho orgulho, e defendo todas as outras religiões, defendo todas as outras classes, né, e pensamentos e perspectivas,
porém eu sou cristão, eu tenho um álbum que é para ser lançado há 12 anos que não é lançado, nunca consegui o teatro para lançar esse álbum, que se chama A Semeadura, porque não é disponibilizado por algum motivo, a gente não sabe. E eu queria muito dessa resposta, é uma dor minha, mas é a dor talvez de pelo menos 70% das pessoas que estão aqui. A pergunta que eu queria fazer também, que está aqui, era sobre quais são os outros prazos. Eu agradeço por já termos concluído a agenda das oitivas, né, da audição de todos. E é isso, Diogo. Se você puder responder para a gente. Obrigado. Bom, Diogo, antes de você fazer a explanação e a resposta, só pedir para que a gente se atente ao foco do que nós estamos discutindo aqui hoje, que é a Lei Paulo Gustavo. A gente respeita a colocação do Cleiton aí, mas assim, que nem a questão da lei de uso e ocupação do teatro, assim, ela foge um pouco, né? Mas, por favor, Diogo, assim, responda, só que para que a gente não aconteça de novo, tá bom? Porque a gente foque no tema. Tá ok. O Cleiton, o uso e utilização dos equipamentos públicos do município, apesar de nós termos um decreto que regulamenta, ele também é facultativo ao secretário por questão discricionária ao cargo. Se você tem essa vontade e essa necessidade de utilizar o teatro, você pode ir até a secretaria lá e explanar com o secretário, e ele vai poder te atender. Tenho certeza que não só você, mas todos os artistas que aqui estão, o secretário tem as portas abertas lá, o novo secretário Admilson. Eu acho que eu reconheço algumas pessoas aqui que já estiveram lá conversando com ele, e eu acredito que não tenha dificuldade de diálogo. Então você pode ir até a secretaria e poder conversar com ele sobre essas questões, que é um ato discricionário dele também. Tá ok? Obrigado. Eu registrar a presença aqui do meu amigo Alexandre Barbeta, presente, e chamar aqui também para fazer uso da palavra o nosso amigo Doni Santos, o rei do brega. Faz favor. Oi, moça. Vem. Mas eu vou falar do meu projeto. Bom, boa noite para todos que estão participando dessa reunião. Meu nome é Doni Santos, tá? Como ele disse, o rei do brega. Obrigado por falar como o rei do brega, embora o Reginaldo Rossi morreu, que ele era o rei do brega, né? Eu só queria o seguinte, perguntar alguma coisa para o nosso diretor da Secretaria da Cultura. Tudo bom, Diogo? Foi feito um projeto em 2014, né? Dia do brega e Doni Santos, né? Convidados e tal. Quem aprovou foi o seguinte, na época, foi 16 vereadores, né? Todos aprovaram a favor, e foi sancionado, virou lei, que na época era o Testinha, que era o prefeito. Poxa vida, isso virando lei, eu achava que eu podia, né, fazer um show todo ano na cidade, como o Carlito do Rock faz, né? Tá, na época, na gestão, era o Douglas, né? Eu, conversando lá quase todo dia, né, cara, consegui fazer um show em Poá. Dia do brega, com nós convidados, foi na Secretaria da Cultura, não, foi no Passo dos Eventos, né? Foi legal. Só que é o seguinte, daí para cá, não consegui fazer mais nenhum, entendeu? Sempre quando você ia querer fazer o evento, era alegado que não tinha verba, não sei o quê, tudo isso. Mas show corria solto aqui, né? E eu queria perguntar assim, por que um projeto que é lei, né? Que vira lei, que está aqui, ó. Esse aqui foi o show que eu fiz aqui, ó, Dia do Brega. Tem até o banner, né? Dia do Brega foi esse show que eu fiz aqui, ó. Foi um showzaço, né? Só que assim, cara, nunca mais consegui fazer nenhum. É sempre alegado que não tem verba, que não sei o quê. Eu não entendo. Na verdade, quem me induziu a fazer isso aí foi o Barbeta. Lembra, Barbeta? Que eu nunca conseguia cantar aqui. Aí o Barbeta falou para mim assim, não, meu, faz um projeto. Só que eu não conseguia fazer o projeto. Aí foi quando eu fui num vereador, não fazia, fui no outro, não fazia. Aí eu consegui ir com a Jerusa. Ela falou assim, não vai fazer o Dia do Brega, não vai fazer a Semana do Brega, né? A gente luta para fazer esse evento, mas infelizmente é difícil. E em 2013, eu consegui fazer um show aí na Praça de Eventos, que foi o Expo, né, 2023. Infelizmente, teve o rodeio Itaquá, né? A festa aqui foi furada, mas tudo bem. Um frio do caramba, bicho. Faz um tempo. Não, exatamente. Só que, sabe o que eu acho engraçado, cara? É a prefeitura de Poá, a secretaria, eu não sei, eles terceirizaram a festa. Eu não sei por que isso, né?
que acontece com a terceirização da festa? Esse show que eu fiz aqui, que eu mostrei para vocês em 2014, está aqui, ó, a nota fiscal, ó, foi R$ 7.500, 2014. O show, Dia do Breco, com 200 convidados. Cantei agora, no ano passado, me pagaram R$ 1.000. Você entende? Aí eu me pergunto, que você vai fazer, como é que você vai fazer um show com R$ 1.000? Pagar banda, pagar isso, pagar aquilo. É difícil, né? Mas como a gente tem vontade de fazer o show, a gente enfrenta, né? A gente tá na chuva para se molhar. Eu fiz o show, hoje eu tenho um vídeo para mostrar o show que eu fiz, foi bacana, só que não teve remuneração legal, mas tudo bem. E outra coisa também, Diogo, sempre eu estou na Secretaria da Cultura discutindo para poder fazer esse evento. Exclusivo, já era para fazer agora também esse ano. Diz que vai ter, eu fiquei sabendo que vai ter o Festa Nordestina, né? Eu estou dentro, se for nordestina eu estou dentro, não é isso? Só que, pelo contrário, a gente não sabe. Você pergunta para um, pergunta para outro. Aí a festa vem à tona, aí você vê um monte de cantor, Doni Santos fora. Falei com o Ariel na época, né? O Ariel, não, você vai participar da festa da Orquídea e tal. Não teve, né? Que era um tal de Márcio, lá de Itaquá, que ia fazer a festa, acabou não fazendo, porque demorou para resolver o problema. Não teve. Aí depois entrou o Fabrício. Falei com o Fabrício, não, Doni, fica tranquilo que a gente vai fazer 3 shows esse ano e a gente vai colocar você. Fizeram o show, nem lembraram do Doni Santos, né? Aí hoje, agora está um Adilson, que eu não conheço ainda, né? Admilson. Então, assim, cara, poxa vida, cara, eles fizeram essa festa passada aí, eles trouxeram o Paulo Ricardo aí, pagou 150 mil pro cara, meu. O Naco estava filmando lá, eu vi isso aí. E você pede apenas 10 mil. Então a gente não sabe o que pensar, poxa vida. Se você pode pôr um Paulo Ricardo por 150 mil, por que não pode colocar um Doni Santos ou um Luna Tony do Forró por 10 mil reais, né? Então a gente se pergunta, por que pô, eu moro aqui há 60 anos, cara, eu sou poense, né? Toquei na Praça da Bíblia aí, numa chuva do caramba aí, Natal Feliz aí. Eu e o Toninho Luna, né? O teclado, que eu sou tecladista. Sem remuneração, meu. Até falaram para mim assim, pô, é legal você tocar assim, porque aí o pessoal vê você tocando, né? Quando tiver uma festa, eles te chamam. Tá tendo festa aí direto aí, né? Aí na Praça da Bíblia aí, do negócio de gourmet, né? Esse negócio aí. Cadê o Doni Santos que eles não chamam? Entendeu? Então, o que eu penso assim, cara, a gente é profissional, né? Hoje eu sou produtor musical, né? Tenho 2 CD gravados, fiz televisão pela internet web 1 ano, né? Estou para fazer outra agora. Pô, então a gente tem uma bagagem boa, né? A gente tem tudo isso aí, cara. Então, o que eu peço para os secretários da Cultura, o vice-prefeito, quem seja, pô, vê direito o lado, né? Não só meu, de vários artistas aqui de Pó, não estou falando só de mim. E não, assim, tipo uma panela, né? Porque tem pessoas que já estão ali, entendeu? Como que é? E é isso aí, cara. Eu estava até dizendo da música já esse tempo atrás, porque não é fácil não, cara. Ó, já fui no Ratinho 2 vezes, fui no Evan Silva, tive problema. Entendeu? Se você entrar na internet e procurar lá, Doni Santos, né? Nas redes sociais, você vai ver as coisas que a gente já fez. E mais uma coisa para o Diogo. Diogo, como é que a gente pode fazer para a gente ter acesso à Secretaria da Cultura, para conversar com você ou com o secretário da Cultura? Porque, quando a gente vai... Só mais um minuto. Toda vez que a gente bate na porta lá, estão em reunião. Então a gente nunca tem acesso. Então eu queria ver se tem um órgão que agenda, ó, você agenda para falar com ele, entendeu? Porque, não, é verdade, né? Ó, eu preciso falar com o secretário da Cultura. Ah, tudo bem, vem tal dia, tal hora, entendeu? Porque eu já estou cansado, né? Toda hora que passa lá em reunião, pô, é difícil, né, cara? Beleza? Esse é meu desabafo, faz desculpa aí, mas é isso aí, cara. E eu espero que através de vocês aí, cara, se tiver mesmo esse show aí do... Como que é? Esqueci. Festa Nordestina aí, coloca o Doni Santos que vai arrebentar, que eu vou trazer o Toninho Luna aí. E é isso aí, cara. Valeu, Edinho. Tô querendo ir no CTN ainda, Edinho. Falar com a menina lá atrás. Faz tempo, hein? É isso aí, gente. Obrigado aí. Desculpa alguma coisa aí. Eu não sou Espero, ele vai te responder o... E é documentado. Ó, como que faz para falar na Secretaria de Cultura, chefe? Então é isso aí. Doni. Valeu, gente. Obrigado. Ah, você vai responder. Eu espero ele responder. Deixa eu aproveitar. Doni, primeiramente, gostaria de esclarecer aqui que o Doni já foi recebido por nós na Secretaria de Cultura diversas vezes, desde a gestão dos outros secretários. Salvo engano, já tive a oportunidade de conversar com o Doni por 4 ou 5 vezes. Nunca agendado, nunca foi agendado. Toda vez que o senhor compareceu à Secretaria de Cultura, o senhor foi atendido.
Tá? Eu já tive a oportunidade de atender o senhor por 4 ou 5 vezes, a gente já conversou, né, ao longo desses 4 anos, né, de gestão, 3 anos e 5 meses, né? O senhor nunca agendou e foi atendido todas as vezes. Então é importante também a gente colocar isso aqui para o pessoal, mas assim, a sugestão que o senhor pôs aqui para a gente, eu acho muito válida, porque por vezes alguém sai de um bairro distante, às vezes pega uma condução ou vem até a pé e chega na Secretaria de Cultura e, de fato, nós às vezes estamos em reunião ou estamos em planejamento ou realizando algumas atividades que são pertinentes ao cargo e vocês acabam esperando 15 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora. Às vezes nós podemos interromper nossas atividades para atender vocês, só que por outras vezes não. Então, se puder ligar e tentar agendar, ou se puder ir até lá e agendar, o pessoal vai agendar assim, a gente estabelece uma data, um horário, e a gente vai ter total prazer em atender vocês lá, não só o senhor, com qualquer outro artista aqui do município que queira. Assim, como eu disse, às vezes eles alguns chegam sem avisar e acabam dando tomando o chá de cadeira, né? Se assim pode se dizer, porque a gente já está em outras atividades ou está em outras questões pertinentes. Mas, salvo, quer dizer, todas as vezes que o senhor esteve lá, eu me recordo de ter atendido, talvez não todas, mas eu me recordo de ter falado com o senhor pelo menos por 5 vezes ao longo desses últimos anos. Mas é difícil. Eu fui atendido lá porque alguma pessoa influente ligou antes, entendeu? E marcou para mim, porque se eu chegar lá, eu tenho certeza que é difícil, hein, cara? Não lembro. Eu ter batido na porta lá, quero falar com o secretário, não lembro. E outra coisa também, Diogo. Hã? Ah, tá. Ó, é que nem o pessoal fala para mim, aí quando eu falo, eu falei com o secretário e tal, ele vai colocar no próximo show, aí o pessoal fala, todo mundo fala, ele é obrigado a falar isso, agora quero ver se coloca. E eu conversei com ele na rua, entendeu? Ele fez o show, aí eu falo mesmo porque não colocou, Fez show aí com um monte de artista aí de Ipoá, entendeu? É que eu vim falando pro Luna hoje, eu falo para todo mundo aqui, que não só tem pó para a gente cantar não, cara, a gente fica atrás de vocês aí, não consegue nada, passando nervoso e se rebaixando, cara. A gente é profissional, a gente sabe cantar, entendeu? Então a gente quer oportunidade, cara, eu não quero favor, eu quero oportunidade, eu sou cantor, sei cantar, entendeu? Então é isso aí, cara. Se vocês precisarem de um cantor para cantar na festa, me convida, cara. Não vai pensar que vocês estão fazendo um favor para mim, vocês estão pondo um artista para cantar, e qualquer pessoa que é artista, ele é artista, ele não é, entendeu? Só favor, é só isso aí, só. Obrigado. Tem que falar isso aí mesmo. Obrigado, Doni. Desculpa aí de alguma coisa. Imagina. E é isso aí, cara, né? Valeu, Doni Santos. É isso aí. Gente, nós vamos seguir para a parte final, então nós temos ainda aqui o Johnny Mendes inscrito. Temos a fala aqui temos uma proposta da Gisele, ela quer fazer uma proposta, e nós temos aqui a fala da nossa presidente, Patrícia, ok? Então, por favor, Johnny Mendes. Cadê o Johnny? Tem pergunta no Facebook? Ok, vamos ver lá. Por favor, Johnny. Entra aqui, ó. Boa noite a todos, a todas, né? Todos. Tudo bem, Johnny? Meu xará ali, né, pessoal? Pensa. Galera, eu encaminhei um e-mail aqui para a Câmara, conversando ali com o Magno, parece que já foi feita a leitura. Eu acho que tem que ser considerada essas questões que eu encaminhei aqui para a Câmara. Eu joguei um pouco a responsabilidade para os vereadores no sentido da Comissão de Cultura mesmo. Que é entrar na Justiça, porque a Câmara e os vereadores têm condições de fazer isso, para a Justiça determinar que a Secretaria de Cultura resolva isso o mais breve possível, principalmente se os prazos, pelo que foi colocado aqui, não forem cumpridos. Eu acho que cabe isso, se não os vereadores aqui da comissão, o próprio Fórum de Cultura, entrar na Justiça para que a Justiça determine que isso seja resolvido, e no Ministério Público, para investigar por que esse dinheiro está criando dengue e não está indo para a mão dos artistas. Por que esse dinheiro está parado, o Aedes está indo lá e não está indo dinheiro para os artistas? Então, tem que entrar no Ministério Público e haver uma investigação em relação a isso. E tem que punir quem há de punir. Se não tiver que punir ninguém, tudo bem, não há punição. Mas quem tiver que ser punido, tem que ser punido.
por que esse dinheiro ainda não está na mão dos artistas. Eu não sou exatamente do setor cultural, faço podcast, agora está parado, mas eu acompanho o trabalho da galera da cultura da cidade de Poá, acompanhei toda a tramitação da Lei Aldir Blanc e do Paulo Gustavo através do mandato da Jandira Fregari, do Rio de Janeiro, e sei como que é a situação que está encaminhada aqui na cidade de Poá. Então, acredito que tem que começar a envolver aí os órgãos de investigação e a justiça para que isso ocorra. E no e-mail também, não, sim, foi lido, eu disse isso. No e-mail também, eu propus que a Câmara, eu não, acredito que não há condições políticas para isso no momento, mas tem que também, talvez, aí criar uma SEI para a Câmara apurar por que esse dinheiro ainda não está na mão dos produtores culturais, dos agentes culturais do município de Poá. Tá? Não vou usar mais o tempo, é isso. Então, essas questões aqui da rede social, aqui, ou ao vivo, Diogo, eu acredito que você tenha respondido, mas acho que o munícipe aqui que está questionando, ele não chegou a ver. Então, se você puder falar novamente, ele questiona a Luciana Freire Ferreira. Por que não respondeu o questionamento da impugnação dos editais? Essa é a primeira. E a segunda, o Gilson Pérez. Boa noite, sou o Gilson do Revitalize. Gostaria que alguém perguntasse para o representante público se eles têm uma noção real do quanto somos prejudicados por conta dessa falta de responsabilidade. Se eles sabem o quanto deixamos de fazer e ficamos amarrados com o edital que não sai, o real prejuízo na prática. Essa pergunta que também ela foi respondida no começo. Inclusive, eu até peço para o Gilson, né, para que ele veja a live aqui do início, que essa pergunta, esse questionamento foi o que foi dito aqui pelo Diogo no início aqui da explanação. Mas se você quiser fazer mais um comentário aí em respeito aqui aos amigos, fica à vontade. A Luciana Freire, tá? Luciana Freire Ferreira, Gilson Pérez, o Helder Vinhola também? Tá bom. Tá ok. Em relação à impugnação, eu acredito que a gente tem que observar alguns trâmites legais que estão postos, inclusive, no próprio edital. Se não me falha a memória, o que está na letra posto lá no edital é qualquer pessoa, ela pode impugnar o edital, salvo engano, em até 5 dias após a sua publicação. Se eu estiver enganado, alguém me corrija. Mas, geralmente, é um prazo que se dá. É de 5 dias após a publicação para que qualquer pessoa possa impugnar qualquer edital. Passado esse prazo, já não há outra impugnação. A não ser que seja por determinação jurídica, né, judicial, Ministério Público, etc. É mais referente a isso mesmo. E a outra pergunta, o Edinho, perdão, que me fugiu, se não me engano, é do Gilson? Se nós, representantes do Poder Público, temos noção, sim, nós temos noção, sim. Temos noção dos prejuízos, nós temos diálogo direto com a classe artística do município, a gente sabe, sim, dos prejuízos que podem ter. Só que uma coisa que tem que ser evidenciada aqui, assim, pessoal, tem muita gente que está se colocando como eu já tenho o recurso. Calma, espera lá. Existem etapas. A primeira etapa é a inscrição. A segunda etapa é uma banca analisadora que vai verificar se a pessoa escreveu um projeto e vai ter uma pontuação que corresponda a ele ter uma classificação o bastante para ser contemplado. E depois existem os trâmites de uma outra comissão que vai avaliar a questão documental. Então, não é porque a pessoa se inscreveu que ela já tem o dinheiro e já está contando. Eu ouvi muitas pessoas falando, eu me inscrevi, estou esperando o dinheiro cair porque eu preciso comprar isso e aquilo. Calma, vamos respeitar. É a mesma coisa que eu me inscrever no concurso público e no outro dia eu queria chegar aqui e assumir o cargo. As coisas não são assim. Então, não é porque a pessoa se inscreveu que o recurso já vai estar na conta dela. Existem trâmites a serem seguidos. Tá? Prejuízo, da noção do prejuízo, a gente sabe, a gente entende. O dinheiro parado, algumas pessoas
com esse recurso em mãos, já se fossem contemplados, poderiam estar fazendo sua arte, fomentando sua cultura e fazendo o recurso girar. Mas as coisas não são assim. Então, não é porque o edital, não é porque a pessoa ainda não foi contemplada que ela vai ser contemplada, né? O simples fato de se inscrever não garante a ela que ela vai receber. Tá? Era só isso que precisava ficar bem claro. Tá, só responder aqui o Helder Vinhola, em relação, ele está perguntando a respeito dos pareceristas e também dos pagamentos. Então, os pareceristas, 15 dias, tá ok. E mais, no máximo, 15 dias para que a Fazenda faça o pagamento, correto? É 15 dias a contratação dos pareceristas, 10 dias a avaliação deles. A avaliação deles é publicada, a avaliação com a classificação e aqueles que serão contemplados. E depois a Fazenda vai fazer o pagamento. A gente vai dar uma conversada lá com o Sérgio para ver se ele ajuda a gente para sair isso quanto antes, tá bom? O pessoal está entendendo, eles entendem lá. Inclusive, a contestação de vocês, tudo que vocês têm levado, inclusive nas redes sociais, tem chegado ao Executivo. A própria prefeita já conversou comigo, pediu celeridade nisso. Já conversamos com outros setores também, então todo mundo está ciente da necessidade disso poder correr. Tá bom? Ok. Eu vou passar aqui para a Gisele fazer a... Gisele, faz aí. Ela vai fazer uma proposta aqui, eu passo a palavra para a presidente da casa, Patrícia, ok? Por favor, vai lá. Faz, apresenta aí. Oi, já está aqui. A colega aqui estava falando, né, que a secretaria fala muito em aumentar o prazo, mas que quem apresentou teve prazo para fazer e não foi aumentado. Então, o quanto isso é injusto. Com relação à proposta, eu acredito que aqui tem muito da indignação e da falta de respostas da Secretaria de Cultura. Por isso que vem aqui, quando a gente fala audiência pública da cultura, aparecem tantos artistas, e eu convido vocês a participar do grupo do fórum, onde nós fazemos todas esses questionamentos. O fórum enviou, sim, Ministério Público, foi respondido no início. Então, eu faço uma pequena proposta, no sentido assim, de vamos nos ater agora ao objeto dessa audiência, que é sim a Lei Paulo Gustavo, e peço que o Diogo, depois, fique aqui um tempinho, gente, que não seja muito, mas para solucionar estes outros questionamentos, que são extremamente válidos, que diz respeito aos artistas, diz respeito à cultura local, diz respeito numa cidade e numa gestão que destruiu, né, nossos equipamentos, que tem destruído nossos eventos, e que, a partir do momento que o Diogo se colocou aqui sozinho, ressalta a falta do secretário de Cultura, que ele ouça, sim, os trabalhadores da cultura que aqui estão. Mas agora vamos nos ater às questões da Paulo Gustavo. Gente, isso é urgente, não vai ter prorrogação. Se isso não foi resolvido, o dinheiro volta para o Estado de São Paulo. A PNAB, que a gente já marcou aqui, também é urgente, e é importante que vocês estejam, porque no dia 31 tem que enviar ata, tem que enviar foto, tem que enviar registro das reuniões das quais não tivemos nenhuma. Tá? Então, vamos nos ater aqui às questões da Paulo Gustavo. Vamos pensar agora em propostas e em construção. Eu sou conhecida por ser a braba da cultura, mas é porque é difícil não ter a linha. Quando você está lidando de perto com toda essa construção, quando você lida de perto com todas as desculpas. Porque muitas das coisas que esse trio aqui faz, eu coloco eu, Del e Marco, nós não levamos para vocês, mas é muita coisa. Então, gente, vamos nos até agora às questões da Paulo Gustavo, e eu peço que o Diogo fique um pouco depois para atender os trabalhadores local, porque a secretaria está se pronunciando aqui depois de meses de silêncio. E precisa nos ouvir. Bom, obrigado. Vou passar a palavra para a nossa presidente da casa, Patrícia, fazer aí suas considerações. Fica à vontade. Presidente, agradeço aí por ter liberado aí para que a gente pudesse fazer essa audiência que é importantíssima. Obrigado. Boa noite a todos aqui presentes, aos funcionários, aos internautas. A casa é do povo, Edinho. Então,
Estão hoje aqui fazendo o que é para eles mesmo. Eu fui procurada pelo Magno, pela Gisele. O Magno a gente se encontrou em Suzano e foi um encontro mesmo, não foi nada marcado, né? Então, o Magno, a Gisele, a gente conversou também, o Delcimar, Cleiton, entre outros que vieram conversar comigo. E a discussão maior, Diogo, é a falta de diálogo. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque a cultura, ela não é perfumaria. A cultura, ela forma pessoas, forma caráter. A cultura, talvez o investimento na cultura, o investimento no esporte, o investimento nessas pastas que são consideradas perfumaria, evitaria o investimento na segurança, por exemplo. E aí, eu acredito que hoje em dia é feito o caminho inverso. É feito o caminho da segurança. A segurança em primeiro lugar. E a gente tem que começar a priorizar também a formação das crianças que se tornarão os adultos do amanhã. E aí, com relação ao diálogo, eu queria dizer que o diálogo ele evita suposições. O diálogo evita o serás, evita desinformação, evita ansiedade. O diálogo ele evita o descontentamento e favorece a troca de ideias para que as coisas andem da melhor forma possível. E quando há troca de ideias, a chance de errar é menor, a chance de ter 2 editais diferentes, como foi o que aconteceu, ele reduz muito. Eu fico feliz de ter aqui 2 pré-candidatos a prefeito, que eu falo, quando eu iniciei aqui, eu falei para a Gisele, eu comecei na comissão de cultura, e eu falei assim, Gisele, eu sou farmacêutica, eu sou da área da saúde, eu não tenho muito conhecimento de cultura, mas eu quero aprender. E quando pré-candidato vem, participa de uma audiência como essa, que é uma audiência de tirar dúvidas mesmo, é aprendizagem. Então, eu quero deixar aqui que fico muito feliz de ver esses pré-candidatos aqui, e eles tiveram a oportunidade de ver os gargalos, de entender os gargalos. Não adianta a gente chorar o leite derramado, não adianta ficar falando, porque não tem diálogo, porque não tem isso, porque não tem aquilo. Vamos passar, a partir de hoje, Diogo, eu peço isso, que a partir de hoje a Secretaria de Cultura atenda aos artistas, tenha esse cuidado maior nas informações, porque o que me trouxe, o que eles me relataram muito foi a falta de informação. A falta de informação gerou essa audiência pública. Talvez não precisaríamos estar aqui se tivesse informação. Então, é isso. É o que eu tenho para falar. Agradeço a oportunidade da fala. Obrigada, Diogo, por ter se colocado à disposição e ter vindo, mesmo sem o secretário. Te deixou sozinho aqui para falar com esse bando de gente. O pessoal aqui é pesado. Mas obrigada pela disposição. E, se puder ficar para atender os artistas agora e tirar as dúvidas que eles têm, eu ficaria muito feliz também. Parabéns, presidente. Obrigado. Pela audiência, pela iniciativa, eles precisavam muito. Nós precisávamos, né? Porque eu sou população também. Obrigada. Obrigado, presidente Patrícia. Eu vou passar aqui... Tem uma questão. Pode falar. Quer falar no microfone? Não, é que eu fui consultar aqui o edital a respeito do que foi falado da impugnação. Então, eu vou ler exatamente como está aqui. Ok. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o edital, em caso de identificação de alguma irregularidade, devendo protocolar o pedido em até 5 dias úteis após a publicação do edital, devendo a administração julgar e responder em até 3 dias úteis. Impugnações e demais solicitações deverão ser enviadas à Secretaria Municipal de Cultura através do e-mail cultura@poa.sp.gov.br. Então, 5 dias após a publicação do edital e não do término do prazo. Ok. Diogo. Só uma questão de ordem, que aí o Diogo já responde junto.
Como o Del falou, nós estivemos na LOA, conversamos diretamente com o secretário da Fazenda. Lá nós propomos, porque nosso objetivo é construção também. A gente critica, a gente aponta, a gente grita quando não somos ouvidos, mas a gente propõe e constrói muito. E nós propomos uma reunião da Fazenda com a cultura. A Fazenda, mais de uma vez, já entrou em contato com a cultura. Soubemos, inclusive, dos questionamentos da Fazenda para esse dinheiro que, como o colega disse aqui, está criando dengue. E agora, nós fomos informados que só está esperando a resposta da cultura. Então, por diversas vezes, nós trazemos questionamentos à Secretaria de Cultura. A Secretaria de Cultura fala que é nas demais secretarias. Vamos até as demais secretarias e eles informam. Não, mas precisa da resposta da cultura. Então, o que está travando aí? A Fazenda está esperando uma resposta da cultura. E é primordial. Nós não estaríamos aqui se a cultura respondesse a tempo. Aí colocam sempre, mas não é no tempo que vocês querem. Não é questão de ser o tempo que nós queremos, é no tempo necessário, é no tempo útil. Coloquei aqui também, e vou fazer a fala para que essa convocação não seja apenas por escrito, porque não pode ser convocado, eu acho isso uma vergonha, não poder ser convocado para uma audiência pública, tinha que ser convocado, tinha que responder por não estar aqui. Os secretários da Fazenda, da Comunicação e do Jurídico, eles precisam participar das audiências sobre a cultura, porque eles não sabem fazer e não estão nos ouvindo. E aí, quando a cultura vai lá e fala, eles falam, mas não é assim, mas a cultura é diferente. E o Ministério tem dado formações, encaminha as formações para o Diogo, há aulas nas quais eu participo, Delcimar participa, Marco Sena. Nós estamos em grupos nacionais e estaduais da Lei Paulo Gustavo e da Lei Aldir Blanc. Temos ajudado muito em outros municípios, em cidades vizinhas, e aqui não, porque aqui não somos ouvidos. Então, peço que, além da questão que o Del colocou, se possível, responder agora. Quando vai tratar com a Fazenda? Porque se fugiu, de repente fugiu, não conseguiu ler o e-mail, saiba que está lá uma proposta de reunião com a Fazenda. E é necessária, é extremamente necessária. Obrigado. Por favor, Diogo. Eu vou conversar amanhã com a pessoa responsável pela leitura dos e-mails e a pessoa que passa para a gente as demandas, porque entram muitos e-mails na nossa caixa. Nós temos um servidor responsável que ele faz esse filtro e consegue destinar e direcionar. Porque algumas coisas entram diretamente para o secretário, outras coisas entram diretamente para mim, outras coisas vão para a assessora, que é a Valéria. Eu vou conversar com eles, vou questionar, tá? E assim que eu tiver acesso, ou amanhã mesmo, eu já vejo esse e-mail e dou uma resposta para o pessoal para a gente poder agendar isso o quanto antes. Tá? Bom, referente só ao que o Delcimar colocou, o seu pedido de impugnação, ele se deu dentro do prazo? O prazo é 5 dias após a publicação do edital, dia 8 de março. O pedido de impugnação... No momento em que foi publicado, foi quando a gente teve as reuniões da comissão e os apontamentos foram levados à consideração e depois feito a portaria, não é isso? Deixa eu só falar no microfone que está transmitindo, né, vereador? Sim, foi feitas as reuniões, tal, fizemos os nossos apontamentos. Ocorre que o que aconteceu depois das reuniões é que trouxe todo o problema para os editais, que criaram uma situação de desigualdade entre os candidatos. Esse é o ponto. A questão é essa. As questões que a gente apontou, que algumas sim foram sanadas e outras não, mas é o entendimento do executivo e a gente não julga sobre isso, ok, passou.
Agora, você criar uma situação de desigualdade dos candidatos, se isso não é passível de impugnação, vereador, me desculpa, eu então não entendo nada sobre a cultura. Delcimar, referente a essa questão, eu vou dar uma olhada no e-mail em que você enviou, tá? E eu dou uma resposta para você. Eu também vou ver com o responsável pela leitura dos e-mails sobre essa questão para ver se passou também. Tá bom? Ok. Gente, nós estamos aqui caminhando, né, para o final. Então, só para finalizar aqui, acredito que, como bem dito aqui pelo Diogo, 30 dias os nossos artistas e representantes da cultura aí serão contemplados, beleza? 30 dias. 30 dias a contada de hoje, aproximadamente. De hoje, né? É isso. Presidente, questão de ordem. É possível ir passar cada etapa, deixar o conselho ciente? Tá no jurídico, já está na etapa tal. Estreitar, estreitar essa relação, é possível? Sim, sim. Eu vou conversar amanhã com o pessoal da Fazenda. Vou conversar com eles para ver essa questão dos pagamentos, para poder adiantar isso. E todos os passos que forem dados, a gente dá publicidade. Razão. Okay. Gente, e também a data do dia 16 para a próxima reunião, agora referente ao PNAB, né? O Plano Nacional, Aldir Blanc, ficou para o dia 16/5, às 18h30. E também aqui, o pedido aqui da Gisele, que foi colocado aqui para que a gente tente trazer para essa próxima audiência o secretário da Fazenda, do Jurídico e da Comunicação também. A gente vai encaminhar um convite para eles, como sabe, a gente não pode convocar, mas vamos encaminhar oficialmente convite para que eles venham participar aqui da próxima audiência no dia 16, ok? Pode ser? Beleza? Então, presidente, se o senhor me permite, só para encerrar, gostaria de agradecer ao senhor pela condução dos trabalhos, agradecer à presidente também por ter liberado aqui a Casa de Leis para que nós pudéssemos estar discutindo esse momento, esse espaço. Obrigado. Agradecer a presença de todos, agradecer a Gisele, ao Delcimar, ao Marco Sena, ao Magno, a todos os demais que também têm nos ajudado muito ao longo desses últimos anos na construção, na provocação, sempre exigindo a gente a estar buscando sempre estudar e entender mais para poder estar conversando com eles de igual para igual. E da nossa parte é isso mesmo, eu agradeço a presença de todos vocês. E a gente se vê no dia 16. Tá ok, gente. Então, assim, agradeço a presença de todos, agradeço aí a participação dos internautas que participaram aqui, mandaram aí os questionamentos. O que a Gisele está anotando aí para nós finalizar? Dia 13/5, reunião do Conselho. Dia 13/5, reunião do Conselho, ela pediu para... Convocação depois de dezembro. Convocação. Vamos lá, está chegando aqui os... Agradecer aqui a Bruna, que esteve aqui nos ajudando aqui com a nossa transmissão. Tá? Obrigado a todos, agradecer, Diogo, pela presença aí. A gente reforça o pedido de estreitar aí as relações e as comunicações aí com o pessoal, para que a gente não perca aí o tom e consiga finalizar aí os trabalhos, ok? Cadê o Carlos? Carlos, obrigado, tá? Reunião do Conselho também pode acompanhar online, ok? A Gisele pediu pelo Facebook do Conselho. Como que é o nome? Como que é o Facebook do Conselho? Fala aí. CMPC. Conselho Municipal de Políticas Culturais, CMPC. É isso, Poá. CMPC, Poá. A fanpage, CMPC Poá. @CMPC-Poá. Gente, é muito importante que vocês participem dessa reunião online, porque desde dezembro não somos convocados, fomos convocados agora para o dia 13/5. Espero que consigamos ter quórum. Há sim uma dificuldade de quórum, essa dificuldade foi apontada em março do ano passado. Foi sugerido várias ações para a presidência do Conselho, que é o Diogo e o maestro lá.
o Sandro, nenhuma delas foi feita, e aí estamos sem convocação desde dezembro, por isso precisa sim de um esforço maior para trazer estes conselheiros, e estou abrindo palavra falando do conselho, porque é de suma importância. É o Conselho Municipal de Políticas Culturais que gere, que ele é sobre as leis que vêm via fundo. Antes não tínhamos verba no Fundo de Cultura, agora temos. Todo o recurso da Lei Paulo Gustavo, todo o recurso da Política Nacional Aldir Blanc fica e é no Fundo de Cultura, e quem delibera sobre o fundo é o Conselho. Então, já faço aqui o convite para que participem do Fórum de Cultura e para que pensem, sim, em ser conselheiros. Precisamos de conselheiros combativos, de conselheiros que estejam dispostos a construir políticas públicas para a cultura em nossa cidade. Fica o convite, qualquer dúvida, me procurem. A do Conselho, a do dia 16, é audiência, né? Isso. Gente, então agradeço a presença de todos. Vão em paz, tá? Que Deus abençoe. E declaro encerrados os trabalhos aí da nossa audiência. Obrigado. Boa noite a todos.